Nesse momento da carta de Paulo aos Coríntios, ele começa a falar a respeito dos dons espirituais. Lembrando que a igreja em Corinto, na Grécia, é uma igreja formada por pessoas que saíram do paganismo, pessoas que adoravam outros deuses, que serviam, por exemplo, Zeus, Afrodite, diversos deuses, mas que em um momento das suas vidas tiveram um encontro com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles receberam a Cristo como Senhor e Salvador, rejeitando assim então os ídolos, rejeitando assim os falsos deuses e passando a seguir a Cristo. Seria muito bom se tudo fosse assim, como num passe de mágica, né? Outrora eu caminhava em trevas, hoje eu aceito a Cristo, tudo muda na minha vida. Mas nós sabemos que não é assim, porque nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o velho homem. E nós entramos num processo de crescimento, um processo de transformação, um processo de semelhança a Cristo. Na nossa caminhada, a obra do Espírito Santo nas nossas vidas é nos tornar homens e mulheres semelhantes a Cristo. O Senhor nos separa, nos tira do mundo, nos coloca na sua igreja e quer nos usar para a honra e glória do seu nome. Então a igreja em Corinto, embora fosse uma igreja espiritual em muitos aspectos, uma igreja que fazia a obra de Deus, em muitos aspectos eles enfrentavam muitas dificuldades. Precisavam ser corrigidos, instruídos, repreendidos em diversas áreas das suas vidas. E nós vimos através dos capítulos, até chegar no capítulo 12, diversas lições que Paulo dá à igreja em Corinto. E aí no capítulo 12, no domingo passado, nós vimos que ele fala a respeito dos dons espirituais. Porque o Senhor nos chama, o Senhor nos separa e Ele derrama os dons nas nossas vidas para que nós possamos usar esses dons para o benefício do corpo de Cristo. Nós vimos que os dons são distribuídos de acordo com o propósito de Deus, de acordo com a vontade de Deus. O Senhor, Ele distribui os dons de acordo com o seu propósito. Ele olha para você, Ele te conhece e Ele sabe como você vai ser útil na obra de Deus. Baseado nisso, Ele derrama o dom que Ele tem para você, para que você seja usado e útil em benefício de todo o corpo de Cristo. E aí ele fala a respeito disso, ele fala a respeito dos dons, ele fala a respeito de variedade, a respeito de diversidade, mas ele repetidas vezes nos diz o quê? É o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, o mesmo Deus. Isso mostra para nós o quê? Que diante de Deus somos todos iguais, embora diferentes. Aos olhos de Deus somos todos filhos amados, mas cada um com um dom, com um chamado, com uma característica, com uma personalidade diferente. E é na diferença que se faz a perfeição de Deus, que se cumpre o propósito de Deus. E ele vai falar mais a respeito disso aqui. Marcelo, aumenta só um pouquinho o meu retorno, por favor. Então vamos lá, no verso 12, fala assim, bom, vamos ler o capítulo todo, do 12 até o final. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição?
Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. Os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Então Paulo traz essa ilustração, essa ideia do corpo. E ele fala assim, o corpo tem diversos membros, diferentes membros, e formam um único corpo. Assim também é em Cristo. Nos versos 12 e 13. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenham muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, é importante de nós entendermos, pessoal, essa ideia de que somos um corpo, essa ideia de que precisamos uns dos outros, de que todos os membros do nosso corpo são importantes. O que estava acontecendo na igreja em Corinto, você vê em alguns comentários, é que parece que todos eles estavam se direcionando ou se dirigindo muito assim para o dom de línguas. A igreja estava muito envolvida nesse dom, buscando muito isso. E parece que, de alguma forma, isso estava afetando a igreja de uma forma não positiva. E aí Paulo quer mostrar para eles, gente, vamos lá, nós somos um corpo. Gente, diferentes membros, variedade, mas um único corpo. E aí nós paramos para pensar no nosso corpo, né? Pernas, braços, as partes internas que não aparecem, mas que nós sabemos, que nós conhecemos, o cérebro que comanda tudo. Você tem essa ideia e Paulo fala assim, da mesma forma acontece com o corpo de Cristo. E é interessante porque nós aqui formamos uma parte do corpo, não todo o corpo. Digamos que no corpo de Cristo, toda a igreja que glorifica o nome de Jesus faz parte do corpo de Cristo. A igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja que glorifica o nome do Senhor no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos, na África. Toda a igreja cristã faz parte do corpo de Cristo. Então nós somos aqui um corpo, mas ao mesmo tempo nós fazemos parte do corpo. E é importante nós entendermos isso. É fundamental nós entendermos isso. Que somos parte do corpo e que somos parte importante dentro do corpo. E aí ele fala assim,
Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Então, quando nós recebemos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo de Deus que passa a morar em nós, e nesse momento nós somos batizados no corpo de Cristo. Você faz parte agora do corpo de Cristo. E no corpo de Cristo não há acepção de pessoas. No corpo de Cristo não há cultura. No corpo de Cristo nós somos todos um em Cristo. Não há classe social. Nós somos todos iguais, todos nós batizados, parte imersos no corpo de Cristo. Isso é incrível de nós entendermos. Isso, para aqueles que têm baixa autoestima, faz com que a sua autoestima cresça. E para aqueles que consideram si mesmos mais importantes do que devem ser, faz com que você se coloque no seu lugar. E aí nós olhamos uns para os outros e vemos que somos todos iguais em Cristo. Todos parte do mesmo corpo. Diferentes membros, mas todos partes do mesmo corpo. E aí ele fala assim, o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Imagina se o corpo de Cristo fosse só você. Não chegaria a lugar algum. É fundamental que o corpo de Cristo é formado por todos nós. Que nós fazemos parte do corpo de Cristo. Porque juntos com o Senhor nós vamos muito mais longe. Juntos somos muito mais fortes. E é importante nós entendermos isso. É fundamental, pessoal, nós entendermos isso. Porque a ideia e a vontade do inimigo é causar o quê? Divisão. É separar, é causar confusão. E aí o que acontece? Quando ele enfraquece, quando ele separa, ele diminui o potencial do corpo. E nós que somos membros do corpo precisamos lutar contra essa vontade do inimigo de roubar, matar e destruir. E aí ele vai falar para aqueles assim que têm a baixa autoestima. Aqueles que não se consideram nada no corpo de Cristo, nem ninguém. Ele fala assim, se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. É interessante, né? Porque você olha aqui o meu corpo, as minhas mãos estão sempre em evidência. As minhas mãos estão sempre gesticulando. Tem uma aliança, tem um relógio perto, as unhas mais ou menos. Tem mãos aí mais bonitas. Agora o meu pé está sempre escondido dentro do meu sapato. Às vezes com chulé, às vezes sem chulé. Às vezes bem cuidado, às vezes mal cuidado. Mas ainda que ele se sinta injustiçado e diga assim, quer saber? Porque eu não sou mão, não sou mais parte do corpo, nem por isso ele deixa de fazer parte do corpo. A mesma coisa conosco. Às vezes, já falamos muito isso no domingo passado, nós olhamos para as outras pessoas e pensamos assim, eu gostaria de ser assim. Eu gostaria de ser visto dessa forma. Eu gostaria de estar mais diante dos holofotes. Não se engane com isso. Não se engane com isso. Todos os membros do corpo são importantes. E ainda que você diga e pense que você não é mais parte do corpo, você continua sendo parte do corpo. Para e pensa você agora sem os seus pés. O que seria de você? É importante, é fundamental. Gente, nós vamos falar muito a respeito disso. É fundamental que nós sejamos quem o Senhor quer que sejamos. Você não foi criado por Deus para ser igual a nenhuma outra pessoa. Talvez os seus dons sejam parecidos. Talvez a maneira de vocês
serem usados na obra de Deus sejam parecidas, mas você é uma pessoa única, distinta, amada por Deus, importante, fundamental no corpo e na obra do Senhor. E nós vamos falar mais sobre isso nos versículos seguintes. E receba isso para você, porque isso é importantíssimo. Você vai perceber que o corpo de Cristo, quando uma parte dela está sofrendo, todo o corpo sofre. Nós vamos falar a respeito disso. Então, o primeiro ponto que eu quero que você entenda, você é uma parte única e especial do corpo de Cristo. E ainda que você diga ou pense, porque não sou isso, não sou parte do corpo, nem por isso você deixa de fazer parte do corpo. Você é e sempre será parte do corpo. E o seu papel é fundamental. Os pés são importantíssimos para o corpo humano. Com ele nós vamos para os lugares que nós gostaríamos de ir. Sem os pés a vida se torna muito mais difícil. Muito mais difícil. Pergunta para alguém que não tem os pés. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? E aí ele fala pra gente isso, imagina. Todo mundo quer ser olho, mas se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Seríamos um olho gigante, uma coisa assim assustadora, monstruosa. Quando todo o corpo é um membro, ele é uma aberração. Pensa nisso. Imagina se nós fôssemos um olho gigante. Às vezes nós não damos atenção para a audição até que você perde a audição. É fundamental você poder ouvir. É essencial você ouvir. É importantíssimo ouvirmos. Mas às vezes a gente não dá o valor necessário a isso. E Paulo está falando isso, olha, cada um dos membros do corpo são importantíssimos, tem um papel vital, fundamental para o bom funcionamento do corpo. No corpo humano e assim também é no corpo de Cristo. De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Isso é muito importante de você receber e descansar nisso. Na sabedoria infinita de Deus, Ele te deu essa função que você tem dentro do corpo de Cristo. Na sabedoria perfeita de Deus, Ele te colocou nessa função, Ele te deu essas habilidades, Ele te deu esse dom, essa capacidade que você tem para que você exerça ela. Maravilhoso isso. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pensa nisso. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. E aí, por outro lado, ele vai dizer o seguinte: me perdi aqui, peraí. 21. Todos acompanhando? Agora ele vai falar por outro lado para aqueles membros que se acham muito importantes, colocando um pouquinho de humildade nos nossos corações. E vai dizer assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Por um lado, ele fala primeiramente daqueles que querem ser olho. E fala assim, não, se você não é olho, você está bem sendo quem você é. Fique feliz com isso. Não se coloque lá embaixo. Você é importante. Agora, por outro lado, ele fala assim, aqueles que são olho, aqueles que têm mais destaque, aqueles que
têm mais dons, que aparecem mais na igreja, não podem olhar para um outro e dizer assim: eu não preciso de você. Se engana completamente. Porque são indispensáveis. Pensa nisso. Pensa nisso. Você vive sem um braço, você vive sem uma perna, mas você não vive sem um fígado. Você não vive sem o teu aparelho digestivo. Você não vive sem aqueles órgãos que a gente às vezes nem sabe que tem, mas são indispensáveis para o corpo. Indispensáveis para o corpo. Aqueles que nós olhamos e pensamos assim: esse aqui não tem muita importância. Esses devem ser tratados com mais cuidado, mais importância. A gente olha, a nossa sociedade, por exemplo, a nossa sociedade tem, e aí eu estou falando da sociedade fora da igreja, a nossa sociedade tem uma característica ruim de desprezar e rejeitar os idosos, as pessoas mais velhas. Um idoso não tem mais força para trabalhar, o idoso não precisa mais do idoso. Isso é um equívoco completo. Um equívoco completo. Sim, um idoso precisa de mais cuidado, sim, um idoso precisa de mais atenção, mas sim, um idoso é fundamental. Um idoso tem sabedoria, um idoso tem experiência, um idoso tem conhecimento. Você pega dentro da igreja, muitas vezes quem ajuda, quem tem um coração para servir é a pessoa de maior idade, que contribui, que ora, que tem tempo. E aí o corpo de Cristo fala assim: aqueles que parecem menos honrosos devem ser tratados com mais honra e respeito. Com mais honra e respeito. Aos mais velhos como a pais, as mulheres mais velhas como a mães. Sabia? Que uma senhora, ainda que não seja sua mãe dentro da igreja, ela deve ser tratada como se fosse a sua própria mãe? Que um senhor dentro da igreja, ainda que não seja o seu pai, deve ser tratado como se fosse o seu próprio pai? Que as mulheres dentro da igreja devem ser vistas como se fossem suas próprias irmãs? E os homens tratados como seus próprios irmãos? Para e pensa nisso. Como é que você trata o seu pai? Como é que você trata a sua mãe? Aí como é que você trata as outras pessoas idosas que estão na tua vida? Um irmão da igreja, ou um sogro, ou uma sogra. Como é que você os trata? Como é que você trata a sua irmã? Aí como é que você trata as demais irmãs da igreja, as demais mulheres da igreja? Se você trata uma pessoa de um jeito e outra de outra, isso é acepção de pessoas, e diante de Deus isso é pecado. Dando um tratamento melhor para um do que para outros, isso diante dos olhos do Senhor é pecado. Os jovens fortes não precisam de tanto cuidado. Tudo bem. Mas aqueles do corpo que parecem menos honrosos devem ser tratados com mais honra e respeito, com mais cuidado e carinho. Porque são partes fundamentais, importantíssimas dentro do corpo de Cristo. As crianças devem ser tratadas com respeito. Eu devo tratar o filho dos outros como se fossem os meus próprios filhos, com respeito, com carinho. Uma vez eu estava na igreja do Pastor Raul, e o Pastor Raul é um pouco bravo lá na Califórnia, mas é um homem de Deus. E ele falou assim, porque a igreja é muito grande, aí ele fica correndo assim em volta da igreja, aí ele fala assim: vocês pensam que eu estou aqui fazendo só exercício? Não, eu tô olhando tudo. E se eu ver alguém tratando mal uma criança ou filho de alguém aqui, seja quem for, você vai sair fora do ministério. Ele falou para o staff, não falou para o corpo todo, para a igreja toda, mas faz muito sentido.
Os membros que parecem merecer menos honra devem ser tratados com mais honra e mais respeito e mais carinho. As crianças são pequenas. As crianças são frágeis. As crianças se espelham nos adultos. E nós temos que tratá-las com respeito, com carinho, com atenção. Nós não sabemos quem elas serão no futuro. Grandes homens e mulheres de Deus. E ele está chamando a atenção disso para a igreja em Corinto. Os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com honra especial. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta. Então, os membros que precisam de honra devem receber honra, carinho, cuidado, atenção, respeito. Talvez uma atenção dobrada. Talvez uma paciência dobrada. Pensa nisso. Às vezes, uma pessoa da tua idade, você tem um tipo de paciência. Para uma outra pessoa, é uma outra paciência. Uma paciência dobrada. Um amor maior. E aí cuidamos do corpo e o corpo cresce, se movimenta e faz a obra de forma saudável. E isso é lindo. Cada um reconhecendo o seu papel, reconhecendo a sua função, mas de forma especial. E aí ele fala assim, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado um pelo outro. O oposto dessa unidade que Paulo está falando do corpo de Cristo é a divisão. Quem quer causar divisão é o inimigo, pessoal. Mas ele vai causar divisão através das nossas vidas. E aí, quando o inimigo quiser usar você para causar divisão, rejeita isso. Não aceita isso. Principalmente você que é um homem e uma mulher madura em Cristo. Rejeita essa tentativa do inimigo de usar a tua vida para dividir o corpo, para deixar você triste. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Se eu estou com o meu pé cortado, a minha perna, o meu braço, o restante do meu corpo não vai falar assim, vamos subir uma trilha agora correndo. Não vai, porque o meu pé está cortado. Se eu estou com uma febre, todo o meu corpo vai sofrer com aquela febre, com aquela dor. E a mão que está bem não vai falar para o pé, vamos lá, essa febre é porque você está cortado, mas a gente está bem. Não. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Ainda que a gente pense que não. O corpo humano é incrível, ele está totalmente ligado um ao outro. E quando uma parte se alimenta, por exemplo, todo o corpo se alimenta. Todo o corpo cresce. Quando a boca está trabalhando, quando os órgãos estão trabalhando, os nutrientes vão para o corpo todo. Um membro do corpo, uma parte do corpo que quer fazer tudo para si só, chama-se um câncer. Que vem para destruir o corpo. Tudo para ele, destruir tudo. O corpo vive para servir um ao outro. Nós precisamos uns dos outros. Ainda que o teu papel seja de um dedão do pé, você é importante. Imagina se você chegar, sou um dedão do pé, não quero mais ser dedão do pé, eu quero ir para o joelho e venho aqui para o joelho. Um dedão do pé aqui no joelho. Você vai andar estranho, você vai parecer estranho, tudo vai ficar estranho.
Por isso que é importante você aceitar que o Senhor te fez dessa forma. E ser feliz quando o Senhor te usar da maneira que Ele quer te usar. A pior coisa é nós desejarmos vestir a armadura de alguém, sermos uma outra pessoa. É a pior coisa. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente só enxerga o lado bom também daquilo que a pessoa está vivendo, nem sabe a realidade da vida da pessoa. Você pensa que a vida dela é uma maravilha, que a vida dele é uma maravilha, que a família é perfeita, mas aí quando você se aproxima e vê a realidade, ou quando você senta e escuta a história da pessoa, você vai falar, pô, como é que eu posso orar por você? Meu Deus, que batalha, que luta, meu irmão, oh, meu Deus, misericórdia. Que a gente olha e pensa que é... Não. Fica satisfeito com quem você é. Deixa Deus usar você como você é. E você vai fazer bem para todo o corpo. Você vai beneficiar todo o corpo. Quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Quando uma parte se alegra, todos se alegram. É assim que deve funcionar. É assim que deve funcionar. Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Vocês são o corpo de Cristo, nós somos o corpo de Cristo e cada um de nós, individualmente, é membro desse corpo. O Senhor está olhando para você individualmente. Ele vê você individualmente. Ainda que você esteja nos bastidores. Posso te falar? Quando a gente chegar no céu, a gente vai ter uma grande surpresa. Talvez aqueles que a gente vê na frente, na televisão, pregando, louvando, não sejam os que estarão nas primeiras cadeiras. Talvez você vai ver alguém que você nunca soube, mas que não parou de visitar um hospital, que não parou de visitar um presídio, que não deixou de trabalhar com crianças, que não deixou de ajudar o necessitado. E aí, pô, mas eu pensei que fulano de tal ia estar ali na primeira... Não, fulano de tal não está na primeira fileira, não. Está por aqui, mas está lá para trás. Porque aqueles membros do corpo que parecem dignos de menos honra, recebem mais honra. Faz o teu papel. Faz a tua parte. Seja feliz sendo quem você é. O que o Senhor pede de nós é fidelidade ao chamado dele. Ele quer apenas que você seja fiel. Se você é um dedo, seja fiel na função do dedo, o que quer que ela seja. O Senhor não vai exigir a função de um pé para um dedo. Ele sabe quem você é. Ele conhece os dons que Ele te deu. Ele sabe da capacidade que Ele te deu. Ele não vai te cobrar além disso. Ele não vai te cobrar além disso. Para pensar nisso. O Senhor vê todas as coisas. O Senhor conhece o coração do homem. Nem um copo de água que você dá a alguém passa desapercebido aos olhos do Senhor. Nem um copo de água. Às vezes que eu vou visitar um hospital, eu vou raramente. Normalmente eu vou quando tem alguém enfermo que eu conheço. Mas sempre vejo alguém que está lá todo dia. Orando todo dia. Procurando alguém, porque eles sabem que todo dia tem alguém doente. Todo dia tem alguém que perdeu um parente querido. Todo dia tem uma mãe que tem um filho internado num hospital. E aí todo dia eles estão ali tentando levar um conforto e um consolo de Deus. É uma parte do corpo de Cristo que muitas vezes passaria desapercebida. Não atrai muita gente. É uma parte do corpo que não é seguido praticamente por ninguém. Normalmente está sempre sozinho. Quando tem um ou outro junto. Normalmente está sempre sozinho. Mas o Senhor está vendo tudo. O Senhor está notando tudo.
Não acumulem tesouro na terra, onde o ladrão rouba, a ferrugem corrói, a traça destrói. Mas acumulem tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, nem a traça, nem a ferrugem. Como é que eu vou acumular tesouro no céu? Servindo, amando, colocando em prática aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí ele fala assim, na igreja de Deus, estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos os dons de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então ele dá uma lista aqui. Ele fala assim, olha, na igreja, eu não sei certamente se ele está falando primeiro isso, por ordem hierárquica realmente, ou se ele vai citando uma lista ali, e ele vai citando uma lista. Mas ele fala que na igreja alguns são apóstolos, nem todos são apóstolos. Apóstolo é alguém que é enviado com uma missão. Alguns falam que apenas aqueles que foram os apóstolos escolhidos por Cristo são apóstolos, mais o apóstolo Paulo. Outros acreditam que ainda tem apóstolos nos dias de hoje. Outros falam que os apóstolos de hoje são os missionários de hoje que vão levar o evangelho. Mas ele fala que na igreja alguns são chamados para apóstolos. Nem todos são apóstolos. Profetas. Aquele que vai, como profeta raiz do Antigo Testamento, né, que vai chamar a nação ao arrependimento. Alguém que vai pregar a palavra de Deus, alguém que vai revelar algo. Uma coisa importante sobre o profeta é que ele tem que estar sempre 100% correto nas suas profecias. Senão ele é um falso profeta. Mas a igreja precisa de profetas. Alguns o Senhor separa e levanta como profetas, que vão nos ajudar a voltar para o caminho correto, para o caminho da verdade, para o caminho de Cristo. Mestres, aqueles que ensinam as Escrituras, que ensinam a palavra, que ensinam outras pessoas a ensinarem outras pessoas. Os que realizam milagres. O Senhor tem derramado desses dons na igreja hoje, eu creio nisso. Os que têm dons de curar, dons de prestar ajuda. É incrível, às vezes a gente nem pensa, né? Mas prestar ajuda também é um dom. O Senhor coloca um fardo no teu coração por alguém e você quer ajudar aquela pessoa, você quer... É um dom que Deus dá. Nem todos têm essa vocação e esse chamado de ir e prestar ajuda. Dons de administração. Já parou para ver que uma das coisas mais complicadas que existem é uma vida bagunçada, é uma casa bagunçada, é um trabalho bagunçado, é uma igreja bagunçada? Nós precisamos de administração, de ordem, de prioridades. Isso é um dom também que o Senhor nos dá, para que a igreja seja bem administrada, para que as nossas vidas sejam bem administradas. Aí você vem, às vezes alguém está com a vida uma bagunça e você pode ajudar aquela pessoa a se organizar. Isso é um dom espiritual também, para o benefício do corpo. Para o benefício do corpo. Os que falam em diversas línguas. Dom de língua, que você ora em uma língua estranha, engrandece o nome do Senhor. Que é uma bênção, quando interpretada para o corpo, edifica e fortalece o corpo de Cristo. E aí ele fala, são todos
profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres? Não. Porque nós já sabemos o quê? Que cada um de nós é um membro do corpo, cada um de nós recebe um dom diferente. E aí o verso 31, terminando essa manhã, ele fala assim: entretanto, e isso é incrível, busquem com dedicação os melhores dons. Digamos que eu chegue para vocês e diga assim: olha, a minha vida está uma bagunça, a minha casa está uma bagunça, meu trabalho está uma bagunça. E você chegar perto de mim e começar, sei lá, a ministrar qualquer coisa. Qual dom que vai ser o melhor nesse momento? É um dom de organização. Se eu chego para você com uma enfermidade, qual o dom que nós vamos buscar nesse momento? É um dom de cura. Se nós estamos diante de uma situação impossível, qual é o dom que nós vamos buscar naquele momento? De milagres. Então ele fala assim: busquem os melhores dons com dedicação. O melhor dom é o dom que vai ser usado naquele momento da necessidade. Qual é o melhor dom para esse momento? Um dom de profecia, um dom de revelação, um dom de cura, vai depender da situação. E nós viemos buscar os dons de acordo com o momento, de acordo com a necessidade do corpo, de acordo com a necessidade do irmão. E aí você ora a Deus, você busca a Deus, você pede a Deus. E o Senhor vai fazendo essa obra nas nossas vidas e através das nossas vidas. E depois, na semana que vem, nós vamos falar sobre o caminho maior, acima, que é o caminho do amor. Maior do que os dons, maior do que tudo isso, é o amor. 1 Coríntios 13, um capítulo incrível. Eu encorajo você a estar presente no domingo que vem.